Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, é novo no canal, meu nome é Daniel Caputo e sejam bem-vindos ao canal Caputo USA. E no episódio de hoje eu vou trazer um assunto que talvez também seja um pouco polêmico, mas a minha função aqui é sempre trazer a minha opinião. Não estou dizendo que eu estou certo, que eu estou errado, mas eu vou trazer a minha opinião. E o assunto é necessário contratar um advogado para fazer a sua petição de EB1A ou EB2NW? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente aqui nos comentários dos meus vídeos, às vezes vem no privado e fala, poxa, tá muito caro, porque com o advogado é super caro, os advogados estão metendo a faca, os escritórios de advocacia são caros, e eu sei que é possível fazer sozinho, então eu quero fazer sozinho. É possível? Sim, é possível. Como vocês devem saber, esse processo, a petição EB1A, EB2NW e algumas outras, mas eu vou focar sempre no EB1 e no EB2, elas são o que são chamadas de self-petition, ou seja, você não precisa de um advogado para fazer a sua petição. O que eu quero dizer com isso? Que é só chegar e fazer por conta própria? Não é bem assim. Por quê? No meu caso específico, quem já viu aqui o vídeo, um vídeo mais antigo, que eu explico o meu processo, eu tive meu green card aprovado em 4 dias, desde o momento que chegou na USCIS até a aprovação recebida na primeira fase da USCIS, demorei apenas 4 dias, sem RFI, então muita gente fala, é molezinha. Não é bem assim, pessoal, calma aí. Por que eu fiz sozinho? Por que eu consegui? Porque a minha esposa, ela é advogada no Brasil. E aí vem o grande pulo do gato. Todo mundo acha que a gente fez o processo em 15 minutos. Não foi assim, a gente levou cerca de 7 meses fazendo o processo. Na verdade, ela montando. Por quê? Porque como advogada no Brasil, ela tem toda a expertise de como se montar uma petição. Não é simplesmente sair escrevendo a sua história, colocar as provas e achar que isso vai funcionar. Então não é tão simples assim. Para a gente isso funcionou devido à experiência dela como advogada. Então, Caputo, eu estou vendo aí os preços com escritórios de imigração, estão cobrando aí 20 mil dólares, 25 mil dólares. É verdade isso? É verdade. Os escritórios são bem mais caros, porém, se você me perguntar se vale a pena, eu acho que vale. Por quê? Se você tem a experiência para escrever sua petição, se você tem a paciência para estudar bastante para isso, entender como se monta uma petição, você pode fazer sozinho, sim. Conhecemos pessoas na internet que fizeram por conta própria e foram aprovadas há alguns anos, alguns por agora, porém, cada vez mais vem se notando que a USCIS vem sendo mais criteriosa e o número de reprovações vem aumentando bastante, o número de RFIs. Na verdade, RFI eu estou misturando o inglês e o português, né? Seria RFI ou então RFE, que significa Request for Evidence, que é quando a USCIS pede mais provas para tentar entender se você se aplica ou não a determinado visto. E aí que vem meu grande ponto. Hoje em dia a gente acha na internet, muita gente comenta nos meus vídeos isso, você não precisa de advogado, você pode fazer por conta própria. Eu conheço muita gente que fez e foi aprovada, eu também conheço, mas conheço muita gente que foi reprovada. E por outro lado, gente dizendo assim, tem uma galera aí que está vendendo curso na internet, apostila, e esse é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Pessoal, eu particularmente, minha opinião, Daniel Caputo, eu não recomendo que as pessoas comprem esses cursos, essas apostilas, que às vezes são um valor muito mais barato, sei lá, às vezes R$600, R$1.000, eu nem sei o valor. Eu estou por alto pelo que estão me falando no privado. Eu não recomendo. Por quê? Vou trazer para o meu lado. Para quem sabe e para quem não sabe também, eu consegui meu visto devido à minha carreira de atleta. Eu sou formado em educação física. E qual é o grande ponto? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para que vocês entendam por que eu não recomendo. Imagina eu como atleta, eu não ter um treinador, eu não ter um preparador físico, ou não ter um nutricionista e comprar na internet uma apostila que diga como eu devo treinar na minha modalidade esportiva. Acha que vai funcionar? Acho bem difícil. Por quê? Porque existe algo chamado individualidade biológica. Cada corpo tem sua resposta, sua necessidade. Então não vai funcionar. É igual uma dieta. Vocês comprariam uma apostila de 500, de R$1.000, dizendo que vai emagrecer você, te dizendo o que você tem que comer, que horário você tem que comer? Gente, não funciona. Por quê? Porque seu corpo é um, o meu é outro, do coleguinha é outro. Cada um tem uma necessidade diária do que tem que comer, de quantidade de proteína, quantidade de carboidrato. Não funciona, gente. Então, para um processo tão importante
quanto esse seu, para você imigrar para os Estados Unidos, é importante que você tenha alguém te acompanhando que tenha certeza do que está fazendo, que não olhe o seu processo como uma coisa única, como uma receita de bolo. Esse é o termo que eu uso para essas apostilas, para esses cursos que vendem como se fosse a solução. Você vai ler uma apostila e é uma receita de bolo para que você seja aprovado. Pode funcionar? Claro que pode, se você se encaixar naquele plano específico. Mas se o seu caso for um pouquinho diferente, você já pode ter problema, porque cada caso é um caso. Então, pessoal, o que eu aconselho? Existem duas formas, minha opinião, que vocês podem fazer um processo desse. Claro, fazer sozinho é possível? Porém estude muito, tenha certeza daquilo para você não investir um dinheiro que é alto e depois ter uma decepção. Claro que fazendo com escritórios de advocacia ou com pessoas que fazem mentoria, com certeza existe sim a chance de você não passar. Porém, essas chances são menores a partir do momento que são pessoas que subentendem-se, que entendem o que estão fazendo. Por isso, primeira dica, pesquise muito. Quem são os escritórios de advocacia, quem são os mentores que estão trabalhando, o que são os mentores? São pessoas que têm experiência no processo migratório, porém não têm o bar nos Estados Unidos. Então são valores mais baixos do que os praticados pelos escritórios de advocacia. Claro que muitos escritórios vão falar que são pessoas que não entendem nada, mas não é bem assim. Eu vou dar o exemplo da minha esposa. Ela trabalha com mentoria hoje, ela é advogada, porém é advogada no Brasil, estudando para poder retirar o bar aqui. Assim que ela tirar o bar, ela vai poder ser advogada aqui. Porém, ela é advogada, ela sabe montar uma petição e por isso ela é qualificada para ajudar as pessoas a montar um processo. Como funciona um processo de mentoria? No processo de mentoria, o seu mentor, a sua mentora, ele vai te orientar como você escreve o seu processo. Então é uma forma menos onerosa de você fazer o seu processo por conta própria, você é responsável por escrever o seu processo e a pessoa que faz a sua mentoria, ela te orienta o que escrever, de que forma colocar e vai sempre revisando o seu processo baseado em tudo aquilo que as pessoas entendem, que os mentores entendem, que a USCIS se baseia para a questão de aprovação. E com certeza é muito mais barato que um processo com um escritório de advocacia. Então, o que eu aconselho você tem dinheiro, tem seus 20 mil dólares em média para gastar com escritório de advocacia? Acho que vale super a pena você colocar na mão de um escritório de advocacia, sim, porque você não vai ter trabalho para montar o seu processo. Você entrega na mão de um escritório de advocacia e ele vai montar todo o seu processo. Segundo ponto, para quem não está com tanto dinheiro, vá para pessoas que ofereçam mentoria. Tenho certeza da idoneidade. Pô, essa palavra é difícil, hein? Mas tenho certeza da idoneidade das pessoas quando você contratar esse serviço. Porque, como eu falei, tem gente que faz esse tipo de processo e daqui a pouco está te mandando uma apostila dizendo faz assim. Não compre receita de bolo. Essa é a minha opinião. Se você conhece alguém que comprou a receita de bolo e deu certo, parabéns, fico feliz. Mas vê se tem muita gente que fez e não deu certo. O importante é pesquise, converse com pessoas que foram aprovadas, converse com pessoas que não foram aprovadas para tentar entender e procurar indicações. Eu sempre digo que assim como eu fazia no Brasil, eu sempre procuro indicação, boca a boca. A gente nunca vai ter certeza se o nosso processo vai ser aprovado, como qualquer tipo de processo. Porém, com mais indicações positivas vocês tiverem de pessoas que já passaram por esse processo, seja de um escritório imigratório ou seja de um processo de mentoria, melhor para vocês. E claro, não tenho nenhum tipo de dinheiro, vou fazer por conta própria, faça, porém estude muito. Não entre nessa de ficar fazendo cursinho e apostila e achar que baseado numa apostila, numa receita de bolo, isso vai dar certo, porque a chance de dar errado é enorme. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês querem saber nos próximos vídeos. Coloca no comentário se você tem vontade de vir para a América, se você já está nesse processo de visto, tem alguma mentoria em caminho que você já está fazendo por conta própria, está com o escritório de imigração, conta pra gente, dá aquele like, compartilha com os amigos, com as amigas. Não se esquece, aproveita, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, segue a gente também lá no canal do Instagram, não canal, né? Página, segue a gente na página do Instagram, ela é Caputo_USA, lá eu posto diversos stories, mais do dia a dia de coisas que eu faço aqui, que nem sempre eu trago para os vídeos do YouTube, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço!